Gráfico circular. Ao longo deste vídeo, vou ensinar-vos como se constrói um gráfico circular. Uma vez que estamos em casa de quarentena, decidi realizar um pequeno estudo estatístico sobre o consumo de água que faço nas minhas rotinas durante um dia. Contabilizei os litros de água gastos nas descargas do autocolismo para cozinhar as minhas refeições, para lavar a roupa, a louça e para a minha higiene pessoal. Assim sendo, organizando os dados numa tabela relativamente à frequência absoluta, ou seja, a quantidade em litros de água consumida em cada atividade, temos 42 litros de água gasta no autocolismo. Para lavar a roupa, gastei 31,5 litros. Para a louça, também gastei 42 litros. Quanto à higiene pessoal, utilizei 73,5 litros. E por último, para a comida e bebida, consumi 21 litros, o que faz um total de 210 litros de água consumida num dia. Como já sabem, para calcular a frequência relativa, têm de dividir o valor da frequência absoluta correspondente pelo total da amostra, ou seja, o total de litros de água consumida. Temos então 42 sobre 210, que é igual a 0,2, o que em percentagem corresponde a 20%. Repetindo o mesmo processo para as restantes atividades, temos 31,5 sobre 210, que é igual a 0,15, que em percentagem corresponde a 15%. Relativamente à louça, temos 42 sobre 210, que é igual a 0,2, o que corresponde a 20%. Para a higiene pessoal, temos 73,5 sobre 210, que é igual a 0,35, o que corresponde em percentagem a 35%. Por último, quanto à comida e bebida, temos 21 sobre 210, que é igual a 0,1, o que corresponde em percentagem a 10%. Se adicionarmos as dízimas, obtemos uma unidade, enquanto que se adicionarmos as percentagens, obtemos 100%. Temos então a tabela quase preenchida. O próximo passo é determinar a amplitude de cada um dos setores que irá corresponder a uma atividade no gráfico circular que vamos construir. Para tal, iremos utilizar a famosa regra de 3 simples. Ora, se queremos construir um gráfico circular, temos de saber que a soma dos seus ângulos internos é igual a 360 graus, o que corresponde a um ângulo giro. Para determinar a amplitude dos setores, temos 2 caminhos a seguir, ou utilizamos a frequência relativa ou a frequência absoluta. Se escolhermos utilizar a frequência relativa, vamos trabalhar com as percentagens. E, portanto, para o autocolismo, temos 360 graus estão para 100%, assim como x está para 20%. Ou seja, x é igual a 360 graus vezes 20% sobre 100%. Ou seja, x é igual a 72 graus. Quanto à roupa, temos 360 graus estão para 100%, assim como x está para 15%. Ou seja, x é igual a 360 graus vezes 15% sobre 100%. Ou seja, x é igual a 54 graus. Relativamente à louça, temos 360 graus estão para 100%, assim como x está para 20%. Ou seja, x é igual a 360 graus
vezes 20% sobre 100%. X é igual a 72 graus. Para a higiene pessoal, temos 360 está para 100%, assim como X está para 35%. Ou seja, X é igual a 360 graus vezes 35% sobre 100%. Portanto, X é igual a 126 graus. Por último, quanto à comida e bebida, temos 360 graus estão para 100%, assim como X está para 10%. Ou seja, 360 graus vezes 10% sobre 100%. Isto dá X é igual a 36 graus. Neste momento já podemos acabar de preencher a tabela com as amplitudes dos setores. O setor correspondente ao autocolismo irá ter de amplitude 72 graus, o setor correspondente à roupa terá de amplitude 54 graus, o da louça terá 72 graus de amplitude, o da higiene pessoal 126 graus e, por último, o de comida e bebida terá 36 graus. Se adicionarmos as amplitudes dos setores, dá um total de 360 graus. Então, e se para descobrirmos a amplitude dos setores, tivéssemos optado pelo caminho da frequência absoluta? A estratégia seria a mesma, mas em vez de utilizar as percentagens, iríamos utilizar os valores em litros correspondentes à frequência absoluta. Assim sendo, para o autocolismo, temos 360 graus estão para 210 litros, assim como X está para 42 litros. Ou seja, X é igual a 360 graus vezes 42 litros sobre 210 litros. Ou seja, X é igual a 72 graus. Relativamente à roupa, temos 360 graus estão para 210 litros, assim como X está para 31,5 litros. Ou seja, X é igual a 360 graus vezes 31,5 litros sobre 210 litros. Isto é, X é igual a 54 graus. Para os restantes setores, o procedimento seria o mesmo. Se compararmos os valores obtidos utilizando a frequência absoluta com os obtidos através da frequência relativa, podemos verificar que são iguais. Como construir um gráfico circular? Começamos por construir uma circunferência. De seguida, traçamos um raio. O próximo passo é marcar as amplitudes. Portanto, começamos por colocar o transferidor sobre o raio que desenhámos anteriormente e marcamos 72 graus de amplitude, que corresponde ao setor do autocolismo.
Procedemos do mesmo modo para a amplitude do setor correspondente à roupa. Colocamos então o transferidor sobre a última semirreta que desenhamos, marcamos 54 graus de amplitude e traçamos mais uma semirreta. Colocamos novamente o transferidor sobre a semirreta, marcamos 72 graus correspondentes à louça e traçamos um ângulo com amplitude então de 72 graus. Fazemos o mesmo para a higiene pessoal. E o último setor, que neste caso é o de comida e de bebida, já se encontra desenhado. No entanto, podem e devem confirmar se a amplitude se encontra correta. O próximo passo é colorir os setores. Depois de coloridos, só têm de legendar cada um dos setores, onde colocam o nome e a respectiva percentagem. Não te esqueças de dar um título ao teu gráfico. Que conclusões retiras? Para terminar, tenho uma tarefa para ti. Escreve um parágrafo com as conclusões que retiras do meu pequeno estudo. Bom trabalho!